Me ajude em oração, vamos orar juntos. Feche seus olhos aí onde você estiver. Senhor, nós queremos nos achegar a Ti mais uma vez. E nesse momento agora, rendendo nossa mente, coração, nossa alma diante de Ti. Diante da pessoa do Teu Espírito Santo, que a tudo perscruta, que a tudo sonda. E o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe de todo o nosso deitar, o nosso levantar, nos conhece nas intenções e nas nossas motivações. E nós queremos que nesse momento o Teu Espírito continue tendo plena liberdade de se mover, de semear a boa semente, encontrando uma boa terra, um bom solo, um solo, ó Deus, preparado, descompactado, pronto para receber a boa semente, Senhor. Repreende as aves de rapina, repreende, ó Deus, aquelas que tentam arrebatar o que o Senhor quer hoje plantar no nosso coração. E traga cativo, Senhor, a Tua palavra, a Sua voz, e que o Senhor me ajude a não atrapalhar em nada o que o Senhor quer fazer aqui essa noite. E eu Te peço isso em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Partilhar com vocês uma palavra muito simples, que o Senhor moveu no meu coração, e que eu acredito que vai falar conosco algo, trazer um entendimento novo para nós, tá? E eu quero começar do final, né? Às vezes o Senhor traz aí essa estratégia de começar do final para o início. Lá em Lucas capítulo 24, a partir do verso 50. Lucas 24, a partir do verso 50. Vamos lá? Acompanha comigo. Então, os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Amém? Tudo bem, pastor. E aí, o que é que isso tem a ver com... Que palavra é essa que tem a ver? Eu estava lendo esse texto, meditando nesse texto, e algo me despertou aqui, para querer saber. Jesus estava se preparando para a ascensão dele aos céus. Ele estaria subindo aos céus. E o que me despertou aqui foi: por que o Senhor levou os discípulos para Betânia? Para fazer isso em Betânia. O Senhor poderia fazer isso em qualquer outro lugar. Mas por que o Senhor teve essa intenção? Por que isso foi tão intencional do Senhor ter levado? Por que o Senhor não foi para Jerusalém? Por que o Senhor não levou eles para um outro lugar? Mas o Senhor pegou os discípulos, leva-os a Betânia, os abençoa, e ali o Senhor sobe na ascensão dos céus. E aí, queridos, eu mergulhei nisso para tentar saber por que o Senhor levou eles para Betânia. E aí tem um significado muito importante, muito intencional de Jesus nisso tudo, sabe?
Nada na palavra, ela tá sem conexão, ela está desconectada, mas tudo tem uma revelação, tudo tem uma intenção nisso, e também existia uma intenção no que diz respeito à questão de Betânia, né? Então, primeiro a gente precisa começar a se situar o que era Betânia, onde se localizava Betânia, porque a Bíblia faz muitos registros sobre essa cidade de Betânia, que na verdade não era nem uma cidade, era uma aldeia. Era uma aldeia que ficava mais ou menos a uns 3 quilômetros de Jerusalém e ficava em uma das proximidades do Monte das Oliveiras, né? Em uma estrada que era conduzida entre Jericó e Betfagé. Lá se encontrava essa aldeia chamada Betânia. E essa aldeia chamada Betânia, a Bíblia, ela revela que lá era um local muito preferido do nosso Senhor Jesus. Betânia foi um lugar escolhido por Jesus. E lá, esse lugar era o lugar da família dos seus amigos. O lugar onde Jesus escolheu para estar com os seus amigos. Jesus tinha amigos. Amém, irmãos? Ter amigos é importante? Sim ou não? Jesus, ele tinha amigos. Jesus, certa vez, ele chegou para os discípulos: olha, eu não quero mais reconhecer vocês como servos, mas eu quero reconhecer você como amigos. Porque os servos, muitas vezes, não sabem o que o Senhor, mas os amigos, eles sabem. Então, Jesus, ele entendia que era importante ter amigos, e ele tinha famílias de amigos em Betânia. E dentre essas famílias, tinha a família de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, sempre quando estava próximo a essas regiões, Jesus ia para Betânia. Jesus, ele pernoitava em Betânia. Jesus dormia em Betânia. Betânia era a casa do refrigério de Jesus. Essa foi toda a impressão espiritual que eu tive. Betânia, casa de refrigério. Betânia, casa de acolhimento. Betânia, a casa dos amigos, né? Betânia é a casa de se refazer. E o significado de Betânia, na verdade, tem vários significados, mas não tem um significado específico. Mas passou a ser conhecida com alguns significados, como a casa das tâmaras, né? Quem conhece tâmara aqui? Quem já viu um pé de tâmara? Eu ganhei até um pé de tâmara. Eu tenho um pé de tâmara em casa. Só que eu não tenho como plantar ela em casa. Eu vou até dar de presente isso. Porque a tâmara, ela é feita uma palmeira. E ela cresce muito, a tâmara. E ela também é uma árvore que tem raízes muito profundas. A tâmara tem raízes até que chega a 120 metros. Ela dá nos desertos. E a tâmara, ela produz um fruto, que é a tâmara, e que na terra, que era a terra da promessa, era uma terra que foi profetizado a terra que mana leite e mel. Amém? A terra, né, das grandes uvas, romães, enfim.
Mas esse mel, que a referência que a gente tem de mel é mel de abelha, né? Não é isso? Mas o mel era mel das tâmaras. O mel que era feito porque é uma fruta muito doce, e dela se fazia o mel, né? Então, em Betânia, existia nessa aldeia muitas tâmaras, mas existia também figos, e era conhecida também como a casa dos figos verdes. Ficou conhecido depois da ressurreição de Lázaro, ficou conhecida também como o lugar de Lázaro. Betânia, por uma mudança, por um milagre, por algo que aconteceu naquele lugar e que foi um marco. As pessoas, elas afluíam para Betânia para conhecer Lázaro, para ouvir o testemunho de Lázaro, não é? Então, Betânia foi este lugar. Muitos acontecimentos ocorreram em Betânia. E o texto lá em João 11:1 fala sobre a questão do grande milagre que ocorreu em Betânia, né? Diz o texto que estava enfermo Lázaro, de Betânia. Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã e Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: o Senhor está enfermo, aquele a quem amas. Olha só esse texto, né? Quando Lázaro ele ficou enfermo, as irmãs mandam um recado para Jesus. E o recado para Jesus foi esse: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Essa expressão, ela não poderia ser dada se de fato não existisse um relacionamento. Você concorda comigo? Existia um relacionamento, e era um relacionamento íntimo, porque a expressão foi essa: olha, Senhor, aquele a quem tu amas. De fato, Jesus amava, Jesus tinha Lázaro como um amigo a quem era um amigo chegado, a quem ele amava. E é muito interessante que nesse episódio da morte de Lázaro, né, Jesus, de certa forma, a gente poderia dizer humanamente, que talvez Jesus tenha se atrasado, né? Porque Jesus ficou sabendo, ele não foi logo em seguida, mas foi depois. E quando ele chegou a Betânia, quantos dias Lázaro já estava morto? 4 dias. Ou seja, até dentro da tradição judaica, se esperava que, e se existisse a possibilidade de ressurreição, tinha que ser ao 3º dia. Era uma tradição. Ao 4º dia, isso já não poderia acontecer dentro da tradição. E foi exatamente ao 4º dia. Mas Lázaro, ele era esse amigo achegado de Jesus. Isso acontece em Betânia, né? Acontece lá, está escrito lá em João. Depois de tudo isso, diz um texto lá em Marcos, tá? Que quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. E esse era o momento ao qual Jesus estava preparando a sua chegada triunfal a Jerusalém. E Jesus manda os 2 discípulos lá preparar aquele jumentinho que foi profetizado lá em Isaías, que Jesus haveria de entrar em Jerusalém sentado sobre um jumentinho. E os discípulos são chegados quando eles saem, né, para Jerusalém e saindo de Betânia, né? Então, quando Jesus ele entra no templo, né, tendo observado tudo o que havia acontecido,
fala lá Marcos 11, depois disso, ele diz: e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os seus 12. Jesus estava naquelas imediações. Se houvesse uma oportunidade para ele ir para Betânia, para ele pernoitar em Betânia, ele sempre ia para Betânia. E aqui fala que ele estava lá, depois da entrada triunfal, e já era noite, e ele disse: não, nós vamos ter que pernoitar, mas vamos fazer o seguinte, vamos para Betânia. É melhor a gente estar em Betânia. E ele foi para Betânia. Depois disso, no dia seguinte, eles saíram de Betânia, e todas as vezes que Jesus ele saía de Betânia geralmente, Betânia para Jerusalém. Ou então ele saía de Jerusalém para Betânia. Então, existe uma grande conexão entre Betânia e entre Jerusalém. E existe uma mensagem a ser expressa dessa grande diferença entre Betânia e Jerusalém, né? Então, diz aqui o texto que Jesus pernoita em Betânia, saindo de Betânia, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, diz o texto, verso 12, ele teve fome. E ele ia em direção para Jerusalém. Então, antes dele chegar em Jerusalém, diz o texto, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, achava alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Escuta uma coisa. Todas as vezes Jesus ia se reabastecer em Betânia, refrigerar a sua alma em Betânia, para aquilo que ele iria encontrar em Jerusalém. Ele sai de Betânia. Lá ele tem um tempo de refrigério, um tempo de acolhimento, um tempo de ser cuidado. Quando ele volta para Jerusalém, ele vai para o templo. Ele encontra uma figueira no caminho de Betânia a Jerusalém, e essa figueira, ela não tinha frutos. Porque mesmo quando não era o tempo da figueira dar fruto, mesmo no período do inverno, ali já existiam os frutos verdes da figueira. Porque a figueira, ela é uma árvore que ela pode dar fruto todas as estações do ano. Mas ele não encontra, ele só encontra as folhas. E a figueira é essa árvore que ela era tão importante para todos aqueles que estavam viajando, porque a figueira, ela não só exercia o papel de descanso das pessoas, porque as pessoas descansavam debaixo das figueiras, como também se alimentavam da figueira. E tendo Jesus não encontrado o fruto próximo a Jerusalém, porque Jesus estava trazendo uma mensagem para Jerusalém. Jerusalém, a cidade dos escribas, as cidades dos religiosos, as cidades dos fariseus, as cidades dos sacerdotes, as cidades dos homens da lei, mas era essa cidade que era semelhante a essa figueira que não foi encontrada com frutos. E aí, Jesus manda aquela figueira secar. Vai e se depara dentro do templo com aquele caos. Jesus sai quebrando, sai expulsando os cambistas, né? E declara que a minha casa deverá ser chamada como casa de oração. Toda essa situação aconteceu lá, né? E Jesus sai de lá. Mais na frente, em Marcos 14 diz: então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vai, ide à cidade, né? E vai sair ao encontro um homem trazendo um cântaro de água.
vai lá porque nós precisamos preparar a Páscoa do Senhor. Só que, antes de preparar essa Páscoa do Senhor, né, o texto, lá em João 11, fala que Jesus, João 12:1, diz que antes de Jesus mandar os discípulos para preparar a Páscoa, e aquela seria a sua última Páscoa, a Páscoa onde ele haveria de revelar que eu sou o Cordeiro Pascal. O que é que acontece antes disso? João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E o que é que Jesus fala? É recriminado pelo traidor, deveria ter sido vendido esse vaso de nardo puríssimo, e Jesus disse, olha, em tudo onde eu for será contado isso, e Jesus disse, olha, Maria está me ungindo, para que eu possa entrar em Jerusalém. O que é que Jesus encontra em Jerusalém, e o que é que ele sempre encontrou em Betânia? Aí, eu vou lhe dizer o que é que Jesus sempre encontrou em Betânia. Em Betânia, nesse episódio, ele encontrava sempre mesa. Amém, irmãos? Jesus sempre encontrou uma mesa em Betânia. Jesus sempre encontrou um lugar de acolhimento. Jesus sempre encontrou um lugar dele ser ungido com um vaso de nardo puríssimo sobre cabeça e sobre pés. Mas em Jerusalém, ele não encontra isso. Em Jerusalém, ele sempre encontrou coisas completamente contraditórias a essa realidade. E eu quero fazer esse paralelo para que a gente possa ter esse entendimento. Em Jerusalém, existia lá em Jerusalém um templo, mas em Betânia existia uma casa de repouso, né? Em Jerusalém se tinha uma liderança judaica, mas em Betânia ele tinha amigos. Em Jerusalém ele tinha algo que ele não foi reconhecido como profeta, e em Jerusalém ele foi perseguido, mas em Betânia ele era adorado como filho de Deus e era recebido como pastor daquele rebanho. Em Jerusalém, Jesus dele não tinha onde reclinar a cabeça, pois ele declara isso em Jerusalém, mas em Betânia ele tinha a casa de Simão, um leproso que foi curado, ele tinha a casa de Marta e Maria e Lázaro, uma casa de amigos, e lá ele tinha onde dormir, descansar, pernoitar, porque lá ele tinha amigos. Em Jerusalém eles conheciam todos os salmos, mas em Betânia ele conhecia o pastor dos salmos, né? Em Jerusalém eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam o espírito da palavra, né? Em Jerusalém eles conheciam, e a cidade de Jerusalém, lá tinha a obra do Senhor, mas em Betânia tinha a intimidade do Senhor da obra, né? Em Jerusalém, né, se tinham as palavras do Senhor, mas em Betânia tinham os segredos revelados do Senhor. Então, esse paralelo era um paralelo muito dicotômico entre Betânia e Jerusalém. E a escolha de Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele se preparava em Betânia.
ele se reabastecia em Betânia. Ele era consolidado em Betânia para encontrar os desafios em Jerusalém, né? Então, não foi à toa que Jesus, ele leva os discípulos para Betânia, para que ali ele pudesse ascender aos céus, né? Jesus, ele trabalhou muito em Jerusalém, mas ele sempre se recuperava, ele sempre repousava, e ele sempre encontrava em Betânia um lugar de refrigério. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós precisamos de uma Betânia na nossa vida, porque nós vamos encontrar Jerusalém na nossa vida, nós vamos encontrar os desafios em muita Jerusalém, mas nós precisamos de um lugar chamado Betânia. E esse lugar chamado Betânia, ele muitas vezes precisa ser a nossa casa, precisa ser esse lugar chamado Betânia. E muito me preocupa, porque muitas vezes nós não encontramos, porque até mesmo não conseguimos construir esse lugar chamado Betânia dentro da nossa própria casa. Porque tem pessoas que não querem voltar para as suas casas, porque não se encontra dentro das suas casas esse lugar de repouso, de refrigério, de paz, de consolidação, de se refazer. Nós precisamos, queridos, nós precisamos construir uma Betânia dentro da nossa história. Nós precisamos ter esse lugar de repouso e de refrigério para que nós possamos nos refazer, porque deixa eu lhe falar uma coisa, Jesus precisou de uma Betânia. Jesus, ele precisou de um lugar chamado Betânia. Nós também precisamos de um lugar chamado Betânia. Nós precisamos construir esse lugar chamado Betânia. E o interessante é que nesse lugar chamado Betânia, o Senhor trouxe muitos ensinamentos. O Senhor, ele trouxe ensinamentos que se eternizaram para as nossas vidas, e eles ecoam até hoje. Porque lá em Betânia, quando ele chega lá na casa dessa família, ao qual eram amigos chegados, amigos íntimos, aquele grande texto que quando Jesus chega, Maria se joga aos pés de Jesus. E Marta vai trabalhar na sua casa. Esse é um ensinamento poderosíssimo, que o Senhor trouxe isso nesse lugar chamado Betânia. Nesse texto que todos vocês conhecem, né, que está lá, Marta, por um lado, por outro, tentando arrumar a casa, tentando fazer alguma comida, tentando preparar uma estrutura para o Senhor, e ali estava Maria, atirada aos pés de Jesus, e o Senhor interpela Marta: Marta, por que tu estás assim, tão ansiosa, né? E Marta disse: mas Senhor, tu não estás vendo? E o Senhor chega para Marta e disse: olha, Maria escolheu a melhor parte. Olha que Jesus, ele não estava dizendo que Marta estava fazendo errado, porque a sua intenção não era uma intenção ruim, era uma boa intenção, mas não era a melhor parte. E o Senhor estava dizendo: olha, eu preciso de uma coisa, mas eu preciso de outra. Só que tem uma coisa que é prioridade sobre a outra coisa. Vocês estão entendendo? Porque nós precisamos de Marias e de Martas, amém? Precisamos, e o Senhor estava dizendo exatamente aquilo. Só que
o princípio é fazer primeiro o que Maria fez, para depois fazer o que Marta fez. Amém? Você está entendendo isso? E essa revelação, esse entendimento, ele foi, na verdade, estabelecido em Betânia. Lázaro, o amigo de Jesus. Humanamente, talvez Jesus, ele tenha sido, talvez, deixa eu falar aqui uma coisa para você me entenda bem. Diz o texto que talvez tenha sido até proposital o atraso de Jesus. Lázaro é o amigo de Jesus, amém? Amém ou não amém? Mas a mensagem que Jesus estava trazendo é que, mesmo sendo amigo de Jesus, os amigos de Jesus, eles precisam morrer para continuar sendo amigos de Jesus. E estarão ressuscitando com uma nova experiência. Porque foi o que aconteceu com Lázaro. Jesus, quando ele chega diante das irmãs, a frustração das irmãs de Lázaro, ele disse: mas se tu tivesses chegado. Em outras palavras era: se você tivesse sido mais rápido, isso não tinha acontecido. Mas a grande mensagem em cima disso tudo é que mesmo os amigos de Jesus, eles precisam passar por uma experiência de morrer e de serem ressuscitados para uma nova experiência. E Lázaro teve a maior experiência que alguém poderia ter tido. E foi um testemunho que, inclusive, Lázaro, ele chegou a ser até perseguido. Está lá o texto, ele chega a ser perseguido em Betânia, porque Jesus havia ressuscitado ele, e as pessoas afluíam apenas para reconhecer e para conhecer esse grande milagre que havia sido suscitado na cidade de Betânia. Então, essa experiência é uma experiência muito poderosa, né? Afora a questão da experiência da figueira sem frutos, né? Então, tudo isso significa que o Senhor estava trazendo uma referência de um lugar chamado Casa do Refrigério, Casa do Repouso, lugar do descanso, lugar de nós sermos refeitos, lugar de nós sermos acolhidos, lugar de nós sermos amados e reconhecidos naquilo que nós somos de verdade. Então, Betânia, ela significa isso. Betânia, ela significa a antecipação de tudo aquilo que haveria de acontecer. Betânia, ela se torna o laboratório de Jesus. Amém? Betânia se tornou o grande laboratório de Jesus, inclusive para aquela vivência que os discípulos eles tinham visto em Betânia, para que pudessem replicar isso nos primeiros dias da igreja, né? Em Betânia havia uma antecipação de fatos muito claros, muito claros. Primeira antecipação de fatos foi que aquela mulher quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus, antecipando a unção do corpo de Jesus, que haveria de ser morto em Jerusalém, né? Então, queridos, eu quero lhe dizer, para cada desafio em Jerusalém, há uma unção preparada em Betânia para nós. Amém? E eu quero dizer, Deus tem um lugar chamado Betânia. Esse lugar de Betânia é o lugar do teu secreto. É o lugar do encontro com o Senhor. É o lugar onde o Senhor, Ele vai trazer um vaso, você vai oferecer esse vaso para Ele, e você vai receber dele toda a consolidação que você precisa para o desafio que a gente vai ter em Jerusalém. Amém? Então, Betânia é esse lugar. Betânia é esse lugar que nós precisamos construir, que nós precisamos priorizar. Em Betânia, as pessoas, elas vinham para ver a ressurreição de Lázaro, antes da ressurreição do Senhor, porque em Jerusalém iria acontecer a ressurreição do Senhor.
Betânia, ela viu algo primeiro, para preparar o povo para aquilo que iria acontecer em Jerusalém. Amém? O Senhor preparou Betânia para ser uma plataforma, para ser um fundamento daquilo que iria acontecer em Jerusalém. Em Betânia, Jesus antecipou a última ceia. Jesus se reúne 6 dias antes e ceia na cidade de Betânia, porque ele iria realizar a última ceia da Páscoa em Jerusalém, né? Antes da perseguição lá da igreja em Atos, Lázaro também foi perseguido em Betânia. Então Betânia foi aquele grande laboratório para os discípulos, para tudo aquilo que o Senhor haveria de revelar em Jerusalém, né? A vida da igreja, ela foi plantada no conhecimento da mesa, na comunhão dos amigos, né? Naquele lugar que era o lugar de refrigério, o lugar onde eles se reuniam para estarem juntos e para se refazerem juntos, para se amarem juntos, para ver as grandes coisas que o Senhor haveria de fazer naquele lugar. Tanto os apóstolos foram levados para Betânia para tentar replicar tudo isso em Jerusalém. Em Betânia, o Senhor levanta testemunhas, né, em Betânia, para tudo aquilo que haveria de acontecer também em Jerusalém, né? Quanto mais próximo da cruz, mais em Betânia Jesus passava, né? Porque Betânia representa tudo isso, até que a sua ascensão, Jesus disse, eu estou aqui durante 40 dias, esse tempo e esse ciclo se finda, então reúne todo mundo, reúne todas as pessoas, e vamos para onde? Vamos para Betânia. Jesus leva todos os discípulos para Betânia, e ali o Senhor gera um registro, em Betânia, na vida daqueles discípulos. Naquele momento, Jesus ele ascende aos céus, e o mesmo escritor que declara que Jesus leva para Betânia foi Lucas. E quando ele define lá em Lucas 24, 49 e 50, ele continua lá em Atos 1, 9. Diz o texto, que quando Jesus os abençoa, Jesus abençoa eles. Eles adoram ao Senhor, e depois que eles adoram ao Senhor, e eles contemplam Jesus subindo aos céus, depois que Jesus desaparece nas nuvens, a primeira coisa que eles fazem, vamos para Jerusalém, saem de Betânia, para irem para Jerusalém, porque o Senhor libera uma palavra, fiquem em Jerusalém, todos, até que lá do alto, sejais revestidos do poder de Deus. E eles correm para Jerusalém. Então, hoje, queridos, o que eu quero estar trazendo para vocês, é que existe uma conexão, Betânia e Jerusalém. Jerusalém é o lugar do desafio. Jerusalém é o lugar da correção. Jerusalém é o lugar do embate, Jerusalém é o lugar da guerra, Jerusalém é o lugar da perseguição, mas Betânia é o lugar que nós precisamos. Não vai existir Jerusalém se não existir Betânia. Jesus, ele mostra isso com essa clareza tão grande, ele gera esse registro no coração dos discípulos, para que os discípulos possam entender, olha, o desafio está em Jerusalém, mas a capacitação, o lugar da intimidade, o lugar do acolhimento, o lugar da instrução, o lugar do reconhecimento, o lugar é Betânia. Todos nós precisamos construir um lugar chamado Betânia. Que esse lugar chamado Betânia, ela possa ser a sua casa, possa ser esse lugar de acolhimento. Transforma a tua casa em uma Betânia, porque se a sua casa não for uma Betânia, você não vai conseguir suportar os desafios de Jerusalém. Transforma esse ambiente. O teu casamento precisa ser uma Betânia.
A tua célula, ela precisa ser um lugar de Betânia, amém? Um lugar de encontro com amigos, amém? Amém ou não amém? Onde você tenha graça, gozo de ir, porque lá vai ser o lugar de nós nos refazermos, vai ser o lugar de nós sermos acolhidos, vai ser o lugar de nós sermos consolidados, vai ser o lugar onde nós teremos um refrigério de alma, o lugar onde nós iremos ser curados, o lugar onde nós iremos ser reabastecidos para os desafios que nós teremos em Jerusalém. Amém? 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 Então, essa noite, você está sendo desafiado, você está sendo instigado a levantarmos a casa do refrigério, a casa do acolhimento, a casa do descanso, e podermos produzir isso, gente, dentro das nossas casas. A nossa casa precisa ser o melhor lugar para nós. Eu quero dizer para você, a minha casa hoje é o meu melhor lugar. Eu construí do meu quarto um lugar chamado Betânia. É o meu melhor lugar. É o lugar que eu entro e, se me deixar, eu passo o dia naquele lugar. Eu encontrei um lugar chamado Betânia. O lugar da intimidade com o meu Senhor. O lugar do meu amado. O lugar onde Ele pode me matar para me fazer ressuscitar algo melhor. Há um lugar chamado Betânia na sua vida. Há uma casa que precisa ser transformada em Betânia. Casa de amigos, amém? Nós precisamos ter muitas casas chamadas Betânias, amém? Casa de amigos, onde nós podemos ir lá. E mesmo diante de tantos desafios, aflições, guerras, nós iremos encontrar um lugar onde nós poderemos ter acolhidos, encorajados, direcionados, uma casa de sabedoria para nós, uma casa de amigos para nós, amém? Então, deixa eu te dizer, nosso desafio como igreja é ser um lugar chamado Betânia, amém? Nosso desafio aqui entre nós é que esse lugar possa ser uma Betânia na nossa vida. Esse é o desafio que o Senhor tem. Jerusalém está lá fora, mas Betânia precisa ser aqui. Vamos ficar de pé. Que nós possamos ter casas de Lázaro aqui, amém? Amém ou não amém? Que possamos ter casa de Lázaro. Eu quero encontrar aqui várias casas de Lázaro. Tem umas casas aqui que tem umas sopas às 6 horas da tarde. É uma casa de Lázaro, meu Deus. Você vai e senta à mesa e tem um caldo, uma sopa, um lugar de comunhão, um lugar de abrir o coração, de compartilhar as grandezas do eterno e podermos ser consolidados uns aos outros. Semana passada eu tive uma mesa com pastores e nós compartilhamos tanta coisa, e o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou. Era uma casa de Betânia. Na quarta-feira eu me encontro com outro grupo de pastores, e ficamos. E você sabe de uma coisa? Deus está levantando casa de Betânia. Deus está levantando casa de Betânia. Há um clamor por isso. Há um clamor. Muitos pastores têm nos procurado. Segunda-feira, amanhã, já tem uma outra casa de Betânia se levantando, onde os pastores querem estar juntos, para poderem se refazerem. Amém? Amém?
tem se levantado essas casas. Compartilhei algo aqui com os pastores, ele disse, não, precisamos estar reunidos, para estarmos orando juntos. Vamos estar reunidos para orar juntos, para estarmos nos derramando na presença de Deus. Queridos, Deus está fazendo alguma coisa diferente. Olha, Deus está fazendo alguma coisa diferente. Há um sopro. Há um sopro. A casa de Betânia sendo levantadas. Amém? Deixa eu lhe dizer. Eu quero profetizar que a tua casa vai ser uma casa de Betânia. As pessoas vão querer ir na sua casa, porque lá elas vão ter refrigério. Amém? Lá elas vão ter acolhimento, amém? Lá vai ter pão e vinho, porque lá vai ter mesa. Vai ter mesa. Em Betânia é lugar de ressurreição. Eita Deus! Betânia é lugar de ressurreição. Eu quero declarar que a tua casa é esse lugar de ressurreição. Casa de amigos. Casa de amigos. Você menos esperar, vai ter gente batendo na tua porta. Porque é um lugar agradável. É um lugar de amor. Que o Senhor possa fazer isso aqui no nosso meio, amém, irmãos? Amém ou não amém? Vamos colocar diante de Deus ser uma casa Betânia, onde as pessoas possam vir para cá, com tantas cargas, com tantos desafios, porque quando você sai de Jerusalém, você vai ter esses desafios, e aí você vai ter que buscar uma casa chamada Betânia. Senhor Jesus, olha para nós, Senhor. Olha para nós. Nós queremos te dizer essa noite, Senhor, que nós queremos aceitar o desafio, Senhor, de ser uma casa Betânia, Senhor, de sermos esse lugar de descanso, esse lugar de refrigério, Senhor, esse lugar que nós podemos ir, porque há uma mesa preparada para nós, há um lugar de amor, há um lugar onde poderemos partir o pão e beber do cálice, um lugar, Senhor, de aliança, um lugar onde poderemos, ó Deus, abrir os nossos corações e falar das nossas aflições, das nossas dores, das nossas lutas, das nossas guerras, e lá nós seremos, ó Deus, fortalecidos, encorajados, reabastecidos, direcionados, instruídos para as lutas, as guerras e os desafios. Levanta aqui as casas de Lázaro, Senhor. Levanta aqui, Senhor, casas de Lázaro, casas de ressurreição. Levanta, Senhor, dentro dos nossos lares, lares Betânia, Espírito Santo de Deus, casa de amigos. Oh, vem Espírito Santo, Espírito de Deus, nos mova, nos constranja, sejamos constrangidos no Espírito, a levantar a casa das tâmaras, a casa onde nós iremos encontrar o mel, a casa que terá pasta de figueira para a cura. Senhor,
Betânia é esse lugar. Casa das tâmaras, casa dos figos. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós essa noite e nos desafie, Senhor. Nos desafie, Espírito Santo, a sermos essa casa, a sermos levantados como amigos mais chegados do que irmãos. Já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor.